terceira aula Enem, hoje falando ainda de Química Orgânica, vamos abordar o tema hibridização do carbono, certo? Temos duas maneiras de digamos assim, determinar a hibridização do carbono. Uma um pouco mais difícil, outra um pouco mais simples, certo? Vou mostrar essas duas maneiras porque no ensino médio, quando a gente está estudando a Química Orgânica, por vezes o professor põe umas questões na prova que nos cobrem, digamos assim, conhecimento de hibridização em termos de ligações sigma e pi. Para o Enem, para o vestibular, é interessante a gente saber dessa maneira aqui, porque é uma maneira mais rápida, ou seja, tu resolve a questão que está te cobrando de hibridização de uma maneira mais rápida, né? O Enem lá, que você tem que fazer 90 questões num dia só, né, ali rapidinho. Então, saber essa maneira aqui é aquela maneira mais aplicável para esses dias de prova, beleza? Vamos lá então. Utilizando os conceitos da aula 2, onde a gente falou de ligações sigmas e pi, vai ser o seguinte, tá? Um carbono que faça 4 ligações do tipo sigma, ou seja, um carbono com essa cara aqui, ó. Afinal de contas, esse carbono que faz essas ligações, essa é sigma, essa é sigma, essa é sigma e essa é sigma. Ou seja, ele tem as suas 4 ligações todas do mesmo tipo, sendo todas ligações sigma. Se o carbono faz 4 ligações sigma, temos então um carbono dito carbono sp3, tá? Se as 4 ligações do carbono estão dispostas da seguinte maneira, sendo 3 ligações sigma e uma ligação pi, aí nós temos aquele carbono que nós chamamos de sp2. Lembrando que para ter uma ligação pi vai ter que ter uma ligação dupla. Então, o que eu vejo é isso aqui, ó. Carbono com uma ligação dupla e mais outras 2 ligações simples. Onde dessa ligação dupla nós temos uma pi e outra sigma. E aqui nessa ligação simples é uma sigma e a outra também é sigma. Então, o que a gente está vendo? Esse carbono ele está fazendo 3 ligações sigmas e uma ligação pi, certo? No carbono sp, nós temos, das 4 ligações que o carbono faz, nós teremos 2 ligações de cada tipo. Ou seja, as 4 ligações serão 2 sigma e 2 pi. Nesse caso, nós temos 2 maneiras disso aparecer. Pode ser assim, porque você concorda comigo que sendo ligação dupla, é uma sigma e a outra pi. Outra ligação dupla, então de novo, outra sigma e outra pi. Você vai ver que então esse carbono aqui ó, tem 2 ligações sigma e 2 ligações pi, portanto um carbono desse tipo é dito carbono sp. Já nesse, ou melhor, temos ainda um outro caso, que seria o carbono fazendo ligação tripla e ligação simples. Afinal de contas, nessa ligação tripla nós temos a do meio sendo sigma, e a de cima e a de baixo sendo pi, e a ligação simples aqui é sigma. De novo, né, assim como no outro caso, nós temos aqui 2 ligações sigma e 2 ligações pi, o que caracteriza um carbono de hibridização sp. Deixei esse espacinho aqui no meio para a gente colocar um exemplinho, tá? Digamos aqui, ó, vamos olhar para esse composto aqui, tá? Vamos determinar a hibridização dos carbonos. Bom, esse carbono aqui ele deve ter 3 hidrogênios. Esse carbono aqui ele não vai ter nenhum hidrogênio porque ele já tem 4 ligações. Esse daqui também já tem 4 ligações. Esse carbono ele terá 2 hidrogênios. Esse carbono aqui ele vai precisar ter 2 hidrogênios. Eu vou botar meio de lado aqui porque depois na hora da contagem, senão fica meio ruim, né? Fica muito amontoado. Esse oxigênio ele vai ter que ter aqui um hidrogênio para fechar a sua valência. Então tá lá, os carbonos estão com as suas valências corretas e tal. Agora eu vou olhar para a hibridização de cada carbono. Quando eu olho para esse carbono aqui, eu vejo que esse carbono ele faz ligações sigma, 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 sigma. Portanto, esse carbono aqui eu chamo de carbono sp3. Afinal de contas, aquele carbono ali ó, é desse tipo, certo? Olhe agora para esse carbono aqui. Nesse caso, aqui temos uma ligação sigma, aqui é uma dupla, então é sigma e pi. Essa daqui é sigma. Olhe para esse carbono, você vai ver que das 4 ligações que ele tem, eu tenho 1, 2, 3 sigma e uma pi. Se eu tenho 3 sigmas e uma pi, eu estou nesse caso aqui, ó, 3 sigmas e uma pi, é o carbono que eu chamo de carbono sp2, certo? Olhe para esse carbono aqui que está fazendo as 2 ligações duplas. O que eu enxergo? Que na ligação dupla é uma sigma e uma pi, na outra ligação dupla também uma sigma e uma pi.
Então eu estou vendo que esse carbono aqui, ele faz 2 sigmas e 2 pi. Então eu estou nesse caso aqui, ó, 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Esse carbono aqui é o carbono do tipo sp, certo? Veja esse carbono agora, ó, uma ligação sigma e uma pi ele já tem. Aquelas outras 2 ligações com hidrogênio são 2 ligações sigma, porque são simples. Então esse carbono aqui eu tenho ligação sigma, sigma, sigma e uma pi. Estou nesse caso aqui, ó, 3 sigmas e uma pi. Então esse carbono aqui é o carbono chamado sp2. Tranquilo? Tem que ir de um em um carbono contando as ligações dele. É um negócio que o cara tem que fazer com calma, é devagarinho, tá? Se o cara fizer com pressa, vai acabar errando. Esse carbono aqui, ó, ele tem ligação simples para lá, simples, simples, simples. Então eu vejo, ó, já estou vendo que esse carbono só tem ligação sigma. Todas as ligações dele são ligações sigma. Portanto, eu estou com esse carbono aqui, ó, só faz ligações sigma, 4 ligações sigma. Então é mais um carbono sp3. Tranquilo? Fazendo uma análise... Ah, uma outra coisa. Oxigênio a gente não está olhando, certo? Qual conteúdo nós estamos trabalhando? Hibridização do carbono. Oxigênio nem olhamos, também não olhamos para hidrogênio. Então, fazendo uma análise, eu vejo que de carbonos sp3, ó, carbonos sp3, nós temos esse daqui, nenhum, mais esse daqui, tenho 2 carbonos sp3 nesse composto. Carbonos sp2 eu tenho esse daqui, ele é sp2, este daqui é sp2, eu só tenho 2 carbonos sp2 aqui. E tenho carbono sp aqui, certo? Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono sp porque ele faz 2 sigmas e 2 pi. Então tenho um carbono sp. Então dos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que eu tenho aqui, eu tenho 2 sp3, 2 sp2 e 1 sp. E tudo isso eu fiz, né? Tudo isso eu determinei através da análise de ligações sigmas e pis. Tranquilo? Tem uma maneira mais fácil, mais rápida de fazer, que a gente vai ver agora. Vou apagar aqui o exemplo, tá? Continuando. Tem uma maneira mais fácil, é só olhar para as ligações do carbono, certo? Não precisa analisar se é simples, se é dupla, ou melhor, não precisa analisar se é sigma ou se é pi, ou se é contar ligações sigmas e pi. Tem uma maneira mais rápida. Se o carbono estiver fazendo apenas ligações simples, é um carbono sp3. Ou seja, se é um carbono desse tipo aqui, é sp3. Se ele estiver fazendo uma ligação dupla, é sp2. Uma ligação dupla quer dizer então que ele não está fazendo a segunda dupla, ele deve ter mais 2 simples, tá? Se ele tiver 2 duplas ou uma ligação tripla, ele vai ser um carbono sp, que é, ou melhor, são, né, esses 2 casos aqui, tá? Você deve estar vendo que eu estou repetindo exatamente o que eu tinha aqui nos outros carbonos. E é bem por aí, só que agora, nesse outro exemplo que eu vou colocar aqui, eu não vou contar ligação nenhuma. Eu vou só olhar para o carbono, certo? Fiz uma molécula qualquer aí, e agora a gente vai ver a hibridização de cada carbono, tá? Pense no seguinte, eu nem coloquei hidrogênio aí. Por quê? Quando eu coloco hidrogênios, toda hora que eu coloco hidrogênios, eu estou colocando hidrogênios através de ligações simples, certo? Se eu fosse completar a valência desse carbono, eu ia colocar mais ligações simples, aqui eu não ia botar nada, mais uma ligação simples, ou seja, sempre que tu adicionar um hidrogênio, ele não vai ser adicionado com ligação dupla nem tripla. Onde eu estou querendo dizer? Onde eu quero chegar? Veja esse carbono aqui. Te pergunto, ele está fazendo alguma ligação dupla ou tripla? Não. Se ele não está fazendo nenhuma dupla nem tripla, com certeza ele é um carbono do tipo sp3. Afinal de contas, as outras ligações que tu não está enxergando são com hidrogênio, e são todas ligações simples, e a gente ia parar aqui, todas ligações simples. Olhe para esse carbono. Se pergunte, esse carbono aqui faz alguma ligação dupla ou tripla? Não. O que eu enxergo é simples, simples e simples. Se ele não tem dupla nem tripla, com certeza é carbono sp3. Agora olhe para esse carbono aqui. Está fazendo alguma dupla ou tripla? Sim. O que ele está fazendo? Uma ligação tripla. Se ele faz uma tripla, é sp. Olhe para esse carbono aqui. Faz dupla ou tripla? Faz tripla, né? Se faz ligação tripla, é sp. Olhe para esse carbono.
faz ligação dupla ou tripla? Não, é sp3 então. Olha agora para esse carbono, faz ligação dupla ou tripla? Faz tripla, então é sp. Olhe para esse carbono aqui, faz ligação dupla ou tripla? Faz, ó, faz uma ligação dupla. Se ele faz uma ligação dupla, é do tipo sp2. Então veja que foi bem mais rápido para determinar a hibridação do carbono, porque eu não fiquei precisando botar hidrogênio, contar ligação sigma, contar ligação pi, não precisei contar nada disso. Eu posso fazer a contagem agora de carbonos sp3, sp2 e sp de maneira mais rápida, né? Aquela típica questão onde teria um enunciado grande falando a respeito dessa molécula, que é utilizada para isso, para aquilo, não sei o que, blá blá blá. Aí lá pela alternativa A, B, C, D, você vai ver assim, ah, a molécula citada tem 3 carbonos sp3. Será que é verdade ou é mentira? Tem 2 carbonos sp2, é verdade ou mentira? Então você tem que saber contar, né, o número de carbonos sp3, sp2, sp, ou seja, determinar a hibridização. Carbonos sp3 apareceu 1, 2, 3 carbonos sp3. Carbonos sp2 apareceram só esse, só um. Carbonos sp apareceu aqui, ó, 1, 2, 3. Tá lá, tá feito. Ó, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos que eu tenho aí, 3 carbonos são sp3, 1 carbono sp2 e 3 carbonos sp. Certo? Então a gente vê da maneira mais difícil e mais fácil de determinar a hibridização dos carbonos. Tomara que tenha sido algo que abriu os horizontes de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Próxima aula a gente vai ver a parte de classificação de carbonos. Agradeço a visualização. Compartilhe aí no Facebook, clica no gostei, se inscreva no nosso canal. Um abraço!